Bom dia, querido e querida que nos acompanha. Seja bem-vindo a mais um culto online da Nova Estação. Convido você a se concentrar, a separar um pouquinho das coisas que você está fazendo aí, a deixar um pouquinho de lado as suas preocupações e aproveitar desse momento na presença de Deus. Convido você a mandar esse culto ou compartilhar esse culto com outras pessoas e também a estar atento ao que Deus vai falar com você nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, nos colocamos na sua presença. Eu coloco a vida de cada um que está aqui acompanhando este culto, coloco a casa de cada um, coloco as famílias de cada um na sua presença, Pai, e peço que o Senhor venha trazer sobre eles a sua mensagem, Pai, trazer as suas bênçãos sobre essas vidas, sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, vem com o seu poder, vem com a sua graça, invade as nossas vidas, transborde em nós mais da sua mensagem e toca onde o que o Senhor deseja e aonde que a gente precisa ser tocado. Em nome de Jesus, nós nos abrimos, nos colocamos na sua presença para que o Senhor venha fazer em nós o que o Senhor quer. Age em nós, transforma as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, este é um momento importante, quando nós demonstraremos diante do nosso Deus um coração generoso e um coração fiel. Para isso, quero ler-lhes um texto lá de 1 Reis 17, a partir do versículo 8, é o texto que fala da viúva de Sarepta. Diz o seguinte, o texto: Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse: Não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Esse texto é um texto maravilhoso, que
lança um desafio a uma mulher desesperada que não tinha sequer o que comer. E a promessa, através do profeta Elias, é de que Deus a sustentaria. Então esse texto nos desafia primeiro a confiarmos no Senhor, colocarmos a nossa vida inteiramente em suas mãos, abrirmos mãos daqueles recursos que nós achamos que são nossos, mas que são de Deus, e a partir daí depositá-lo confiantemente no altar do Senhor, crendo que o mais Ele fará. A Bíblia diz, entrega teu caminho, Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, seja uma pessoa que confia plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. Então eu desafio você a fazer como esta viúva de Sarepta. Uma mulher necessitada, uma mulher que não tinha mais o que comer, uma mulher que diz, olha, nós vamos fazer um pouco de pão e aí vamos morrer. Mas ela confiou, entregou, e o resultado foi o quanto ela foi abençoada. O azeite da botija não se acabou. E comeu ela, o filho e toda a sua família, porque havia a abundância do Senhor ali. Creia na abundância do Senhor, entregue a tua vida ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas que você acha que é sua e que são de Deus, entregue a Ele, e você receberá e verá o quanto Deus é generoso e misericordioso. A nossa generosidade, quando se encontra com a generosidade de Deus, o céu se abre. Receba as bênçãos de Deus para a tua vida e seja um cooperador do reino de Deus em nome de Jesus. Boa tarde, gente, tudo bem? Como Deus é bom, foi uma bênção essas crianças lá ontem, né? Receberam Jesus, falaram de Jesus para as outras pessoas. Que bênção poder viver isso. Que a gente possa ser uma igreja conhecida por viver a verdade de Cristo, amém? Querido, fecha os seus olhos. Quero orar com você. Coloca seu coração, a sua mente voltada para aquilo que o Espírito Santo quer fazer nessa tarde. Espírito Santo de Deus, só Tu és aquele que nos convence, aquele que carrega a mensagem, aquele que nos faz nos encontrar com o Pai. E nesse lugar, nessa hora, eu clamo pedindo que Tu possas se encontrar conosco, Pai. Que o Senhor seja tão claro, tão nítido, que a gente não consiga resistir a dizer sim ao Senhor. Que essa mensagem, Pai, que essa história que nós vamos conhecer hoje, deixe de ser apenas uma história, mas seja, Senhor, uma verdade dentro de cada coração. Senhor, que haja um despertamento, Pai, no nosso espírito. Que haja, Senhor Deus, um despertamento no arrependimento. Que haja, Senhor, um amor pela Tua palavra. Senhor, eu profetizo que o Teu Espírito faça a obra poderosa do arrependimento nesse lugar aqui hoje, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor conhece o quanto o Senhor me constrangeu. Que esse lugar onde o Senhor levou meu coração possa fazer com que os meus irmãos possam ser levados também, através daquilo que o Senhor quer contar, quer falar nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, querido. Muito bom estar aqui com vocês. Eu quero dar sequência à mensagem, à nossa série a respeito da Bíblia e a Reforma. E nesse dia, no dia de hoje, nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. E eu quero deixar claro aqui para vocês que nós vamos citar algumas coisas históricas, algumas coisas a respeito da Igreja Católica, por exemplo. E eu não quero criticar, eu não quero que você receba isso como uma crítica, mas eu quero que você abra o seu coração para o entendimento. Porque muitas vezes a gente escuta a mesma coisa durante anos. E a nossa mente, ela é moldada de tanto ouvir a mesma coisa, a gente só pensa daquele jeito. E nessa tarde eu quero que você seja desafiado, esteja aberto para o que o Espírito Santo vai fazer. Então que você possa olhar, que a gente seja capaz de olhar para a mesma coisa, ou talvez para uma coisa que você já sabe, ou parte daquilo que você sabe, mas de um jeito que é novo e que o Espírito Santo quer te levar. Amém? Então, hoje,
durante esse caminho, eu quero contar uma história. E vocês vão ter que me aguentar um pouco. Eu vou tentar ser breve, mas é muita coisa para falar. Eu tenho muita coisa para falar. E é tão incrível que essa história ela é conhecida. Você estudou na escola. Quantos aqui lembram quando estudaram a respeito da Reforma Protestante na escola, na aula de história? Vocês lembram? Vocês lembram alguma coisa? Alguma coisa vagamente? Alguns estão aprendendo ainda a respeito da Reforma de Martinho Lutero. A gente ouviu muito falar sobre ele. Mas, provavelmente você estudou, mas eu desafio você a estudar mais sobre a Reforma. Porque eu vou dizer uma coisa. Eu tenho compartilhado com o Hugo algumas coisas, porque como ele já ministrou, a gente tem trocado umas ideias. Mas foi um dos estudos mais disruptivos, mais chocantes que eu até hoje eu estudei. Acho que eu nunca chorei tanto, acho que eu nunca fui tão movida para um lugar como eu fui movida estudando isso, estudando uma história. Nem foi estudando tanto a palavra de Deus, no sentido aqui lida, mas foi assim, extremamente poderoso. E eu vou te dizer uma coisa, que eu fui levada a um lugar na minha fé em relação a isso. E esse é o meu desejo para você, que você possa ser levado em fé para um novo lugar. Amém? E eu quero que você abra comigo o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Quero que você deve conhecer esse versículo, é muito conhecido. Esse versículo fala a respeito da última coisa que Jesus falou, pelo menos enquanto registro na Bíblia, a respeito de uma mensagem que ele deixou para mim e para você, e naquele momento para os discípulos e para as pessoas que se reuniam. No capítulo 1, versículo 8, ele fala o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nesse versículo, que aqui ficou registrado como a última coisa, porque em seguida Jesus foi elevado às alturas. Se você ver no próximo versículo, ele disse isso e foi embora. Nesse texto, ele fala sobre 3 coisas. Sobre uma mensagem de poder, o que ele deixaria, o espírito de poder. Ele fala sobre um plano, sobre aquilo que havia sido declarado sobre a humanidade depois que ele não mais estivesse aqui. E ele fala sobre uma promessa daquilo que aconteceria depois que ele saísse daqui, certo? E Deus planejou esse caminho desde que ele deixou a terra, desde que ele veio ao mundo, desde que Deus criou o homem. Deus planejou esse versículo. Deus planejou dizer para mim e para você que ele deixaria o Espírito, e que nesse Espírito haveria uma promessa e haveria um plano de Deus sobre nós. E depois, nos capítulos seguintes, se você for estudar, aqui nós estamos no primeiro capítulo de Atos, começa a história dos apóstolos, dos discípulos, vivendo igreja, vivendo aquilo que eles estavam pregando às pessoas. E o evangelho até então havia sido somente conhecido ali alguns, né? Alguns que estavam se apropriando, se convertendo. E na sequência, do capítulo 1 ao capítulo 7, os evangelhos alcançam Jerusalém e a Judéia. Depois, no capítulo 8, o evangelho alcança Samaria. Depois, no capítulo 9, há a conversão de Saulo em Damasco. Depois, no capítulo 10, existe a conversão de um gentil, aquele chamado Cornélio. Vocês estão lembrados dessa história? Que já está lá em Cesareia. Depois disso, no capítulo 11, o evangelho chega a Antioquia. Já uma nova região. No capítulo 13 e 14, acontece a primeira viagem missionária na região da Galácia. Depois, na sequência, capítulo 16, 17, 18, o evangelho alcança a província da Macedônia e da Acácia. A segunda viagem missionária de Paulo. E ele segue. No capítulo 19 e 20, vai para a Ásia Menor. Depois no 21 e 26, Paulo é preso. Acompanhem comigo esse pensamento.
E depois no 27 e 28, Paulo vai até Roma. Ele é levado até Roma, mas ele chega até Roma preso, algemado. E quando ele chega lá, ele fica 2 anos preso. E enquanto ele está preso, ele escreve a carta de Filipenses, Colossenses, Éfesos, para os Efésios, né? E Filemon. E enquanto ele está preso, o evangelho está sendo pregado, o evangelho está sendo espalhado. E a história de Atos, ela não tem uma conclusão. Não termina, porque a história de Atos continua hoje, comigo e com você. Amém? Porque a história de Atos é a história do plano original, é a história do poder e da promessa que Deus tinha deixado a respeito do Espírito dele atuando. Amém? E o Espírito de Deus continua atuando na igreja dele. Amém? Aleluia, glória a Deus por isso. E a história contada pelos homens depois desse livro, ou juntamente com esse livro, é essa história que eu quero contar para vocês. Eu quero fazer um caminho com vocês desde o ano 1, quando Jesus nasce. Eu vou passar por algumas coisas importantes, para que vocês possam entender por que é que houve a tal reforma, por que que isso aconteceu, de que jeito nós chegamos aqui, por que que hoje eu e você temos acesso à palavra de Deus, podemos ler, podemos ouvir, podemos falar de Jesus, podemos receber esse amor, podemos ter encontro com o Pai. Amém? E eu fiz um caminho aqui, eu quero que eles projetem para vocês verem. Esse caminho vai trazer uma luz de clareza, de tempo, para que você possa entender o que a história conta. E o que a história conta vai dizer muita coisa, porque a história explica coisas que são importantes para que eu e você saibamos, e para que a gente não cometa o mesmo erro. Se a gente não conhece a história, nós não temos valor, nós não valorizamos aquilo que hoje a gente pode viver. Então, no primeiro ano, lá em cima, quando Jesus nasce, é o ano 1 depois de Cristo, certo? Quando Jesus nasce, Jesus inaugura o depois de Cristo. Então, eu vou falar um pouco do governo ali, né? Vou citar algumas coisas vocês não vão precisar aprender, mas se vocês quiserem conversar comigo depois, eu posso conversar com vocês, eu posso contar para vocês mais detalhes. E no primeiro ano, então, o imperador era César Augusto. É quando Jesus nasce. Você já conhece a história. Na Bíblia conta um pouco sobre isso. E na sequência, no ano 54, o imperador que estava vigente era Nero. E Nero era um homem extremamente violento, extremamente perturbado mentalmente. Ele tinha assumido o poder muito jovem. Ele tinha 17 anos quando ele começou a governar. E ele não tinha preparo algum. E naquele momento, por ele ser exatamente um homem violento, a história conta que ele simplesmente coloca fogo em Roma. Simplesmente ele causa um incêndio na região de Roma, onde dos 14 bairros de Roma, 10 ficam totalmente devastados. E ele provoca isso intencionalmente, porque tinha um objetivo. E ele assiste isso, tocando a sua harpa, enquanto Roma pega fogo. E ele faz isso, e depois simplesmente sobram alguns bairros. E alguns bairros muito populosos de crentes, de pessoas que haviam sido alcançadas na sequência de Atos. E ele coloca a culpa nos crentes. Ele responsabiliza os cristãos por terem colocado fogo em Roma. E quando ele responsabiliza, muitos crentes são mortos. A história conta que faltou madeira para tantas crucificações de crentes. A história conta que os cristãos, os crentes, os convertidos a Cristo, aquele Jesus que havia nascido, eles são cobertos de piche. E eles são queimados vivos. Eles são colocados em postes na região de Roma, pegando fogo.
foi o maior massacre da história. Milhares de crentes mortos. E depois, na sequência, no ano 70, vem o imperador Vespasiano e ele continua com as atrocidades, com as mortes, com os ataques, porque vocês sabem na Bíblia, como é que eles recebiam Jesus, como é que eles aceitavam Jesus, eles não aceitavam Jesus. Então, aqueles que então criam em Jesus eram mortos. Eles não podiam permitir que isso se propagasse. Então, o que aconteceu? Foi acontecendo mortes e mais mortes. E esse cara, ele simplesmente colocou peles de animais nos crentes, enrolaram nesses crentes, peles, e deixaram essas pessoas para serem comidas por animais. As pessoas eram devoradas por cachorro, leão, pisadas por touros, esmagadas, mortas. Você vai negar Jesus? Não. Eles eram mortos, eles eram massacrados. E mais de 10 mil crentes foram mortos nesse governo aqui. Deixei aqui anotado para vocês. E aí, muitos anos se passaram. Eu não vou contar todos os possíveis anos aqui. Mas no ano 81, vem um novo imperador, o imperador Domiciano. E nesse momento, já não tinha mais apóstolo vivo. Todos já tinham sido mortos. O único que estava vivo nessa época era João. Se vocês lembram, João, ele foi o único apóstolo de Jesus que ficou até a velhice, que viveu mais anos, porque os demais foram todos exterminados. E esse imperador, ele manda João para a ilha de Patmos. Lembram do livro de Apocalipse? E naquele momento onde a gente pensa até que ele está sendo mandado por um homem, ele está sendo enviado por um homem, por uma ordem de um governo. Mas Deus continuava no controle, porque a Bíblia fala no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9, que ele estava lá para cumprir a palavra e testemunhar a respeito de Jesus. Se você abrir no capítulo 1, versículo 9, você vai saber. Por que João estava lá? João não estava lá somente porque ele tinha sido enviado pelo imperador. João estava lá porque Deus estava no controle. Deus continua no controle. Deixa eu te dizer uma coisa. Apesar do caos, apesar das dificuldades, Deus continua no controle. Amém? Deus continuava no controle da história, mesmo com tanta coisa ruim acontecendo. E é tão lindo de ver, porque enquanto a humanidade ali de João sofria a prisão na ilha, Deus permitiu que ele visse uma coisa que ninguém viu. Deus permitiu que ele visse o céu. Deus permitiu que ele visse, em meio às aflições, em meio às dificuldades dele, coisas que nenhum outro pôde ver. Querido, não existe nada, absolutamente nada, que pode impedir o poder de Deus e a ação de Deus de acontecer aqui na terra. E mesmo a história, mesmo os governos, mesmo tudo que estava por vir, Deus continuava no controle. E muitos outros imperadores vieram com as ideias deles, sequenciando um massacre de crentes. Massacre. No ano 311, no ano do imperador Constantino, é o primeiro momento onde o cristianismo é determinado como uma religião. É ali que a história conta que ele determinou que então, sim, o cristianismo era uma religião. Isso foi bom porque, por um lado, as perseguições terminaram. Por um lado, os cristãos que estavam escondidos puderam sair dos esconderijos e viver uma vida um pouco mais normal. Mas foi ruim porque a conversão já não era mais a porta de entrada da igreja, mas um lugar de conveniência. Por quê? Porque era legal ser crente.
porque era permitido, porque era uma religião. Então vieram muitos pagãos, vieram pessoas com costumes, hábitos errados, coisas que carregavam naquilo que eles acreditavam e trouxeram para dentro da igreja. E quando eles trouxeram isso para dentro da igreja, a igreja começou a ficar diferente. Apesar de ter sido declarada uma religião, a religião pura e simples começou a ficar diferente. E aqui eu abro um parênteses, porque eu penso que parece um pouco com os dias de hoje. Parece um pouco que, assim, não sei se vocês conseguem me entender, mas parece um pouco com que ser crente hoje é meio cool. Ser crente hoje é confortável, é legal. É até que bonito você falar que você é crente. E a gente traz aquilo que a gente vive lá fora para dentro da religião e a gente adapta. Assim como o pastor Hugo compartilhou algumas coisas aqui na semana passada. A gente quer encaixar o nosso mundo no mundo que Deus traz a respeito do reino de Deus. E me parece um pouco com isso que aconteceu nesse momento. Onde as pessoas entraram com aquilo que elas acreditavam. E elas começaram a viver sobre isso. E o externo passou a influenciar o interno. E aí, querido, a igreja se corrompe. A igreja começa a se corromper moralmente, doutrinariamente, teologicamente. Começa a acontecer uma mudança. Uma mudança. E o problema é que a igreja, quando ela se corrompe teologicamente, começa a existir a necessidade de políticas eclesiásticas, de regras, para poder conter a bagunça, para conter o que pode e o que não pode. E aí a gente entra num outro lugar, porque daí se corrompe um pouco mais. Porque aí começa a abraçar regras, abraçar costumes. E aí a igreja começa a se corromper. E então começa a ser tão destacado por ela estar sendo um lugar na história de absolutismo, de poder absoluto. A igreja começa a atuar. Vocês lembram que há uma era na nossa história onde a igreja ela comandava. Ela mandava em tudo. Então isso começa a trazer um poder tão grande que as cidades ao redor da Europa começam a ficar incomodadas e também querem participar. Também acham que, gente, vamos entrar nesse negócio aí, porque a igreja está mandando, a igreja está comandando. Mas comandando desse jeito, com as doutrinas deturpadas, com coisas que foram entrando na maneira de viver e no evangelho que Jesus tinha deixado. E então, no ano de 607, lá em cima, é quando Bonifácio III, ele é nomeado Papa. E aqui é quando começa a existir a era papal. Se vocês forem ver, é a primeira vez que nomeiam um Papa. E aí, então, a igreja explode em poder. Porque aí ela era detentora de total poder. De Estado, de governo, de política, de economia, de tudo. Né? Vocês sabem que tudo precisava perguntar para o Papa o que ia ser feito. E a deterioração da palavra começa a contar aí, e a mensagem de Cristo começa a ficar diferente, certo? E então começou a aparecer pessoas. Começou a aparecer pessoas que levantavam para defender a palavra de Deus e outras que levantavam para ir contra, para defender a igreja, que era o maior estatuto de poder. E começa a existir uma guerra, entre aspas, ali, né? A igreja passou a ser tão poderosa que eles não permitiam que nada fosse contra aquilo que eles tinham levantado como regra de poder e prática. E então, isso seguiu por muitos e muitos anos. Eu vou pular um pedaço grande. E aí a gente vai lá para o ano de 1300. É quando o movimento do renascentismo, que é aquele movimento histórico de transição da Idade Média para a Idade Moderna, aonde a arte, aonde a ciência,
aonde a política, aonde a economia começa a se desenvolver muito e começa a sofrer influências grandes, porque nessa época é aquela época onde que nasce um monte de artista. Vocês conhecem aquelas obras conhecidas? Elas surgem exatamente nessa época. E todas elas têm um teor que declara sobre a história, declara sobre Adão e Eva. Se vocês forem ver os quadros, se vocês forem conhecer as obras, vocês vão ver que está tudo ali. Tudo isso que eu estou falando está descrito nas imagens, nas pinturas de Leonardo da Vinci, de muitos outros que foram e fizeram história. E aí, é muito interessante porque a igreja continua sendo a senhora do mundo. E é interessante porque Deus continua no controle. Porque Deus levanta uma pessoa muito, muito interessante, chamada John Wycliffe, que está aqui no ano de 1330. E ele é um cara estudioso, é um professor de Oxford. E ele começa a estudar, começa a entender algumas coisas. Naquele momento estava acontecendo a peste negra na Europa, onde um monte de gente estava sendo mortos ali, muitas pessoas morrendo, e ele começa a questionar a respeito da vida, do sentido da vida, e ele é encontrado por Jesus. E ele é amado por Jesus ao ponto dele se levantar como homem, como um pregador, como alguém que luta para traduzir a Bíblia. E ele começa a traduzir a Bíblia para o inglês. Ou seja, ele fala assim, gente, como que é que as pessoas vão saber o que é certo se as pessoas não conhecem a Bíblia? A Bíblia estava em latim. Vocês aprenderam aqui, os pergaminhos foram unidos lá no ano de 367. A Bíblia continuava em latim. Quem não sabia latim não sabia o que estava na Bíblia. Então as pessoas eram analfabetas, biblicamente, e estava havendo muita pobreza, muita miséria. Enquanto a igreja crescia, a igreja se fortalecia, a igreja construía monumentos riquíssimos. A Europa sofria por miséria, falta de comida, injustiça social, doença, morte. E ele estudando, ele fala, não, tem alguma coisa errada, porque o que eu conheço, Jesus veio para trazer a justiça, veio para trazer o reino dele à terra. E tem alguma coisa errada, porque essa igreja está enriquecendo e as pessoas estão cada vez piores, cada vez mais tristes, cada vez mais vazias e sem nada. E ele começa a traduzir, mas ele fica doente e morre. E ele fica doente e morre, só que ele é tão um ícone, se vocês forem estudar, tem muita coisa sobre ele. Ele é um cara extremamente importante para a história da Reforma. Porque ele começou, ele deu o start. E ali as pessoas começaram a ter acesso por conta da palavra. E ele foi tão criticado, ele foi considerado herege, que depois de morto, ele foi queimado. Vocês sabiam disso? Depois de morto, pegaram os ossos dele e queimaram. Em forma de protesto, em forma de, olha, isso aqui é errado, isso aqui não se faz, e quem manda aqui somos nós. Só que tiveram muitos outros que estudaram e leram coisas que ele publicou. Tem coisas até hoje na universidade sobre ele, tem coisas na parede publicada. E quando outras pessoas conheceram ele no ano de 1373 aqui, lá em cima, cadê? Aqui. Não está aqui, mas tudo bem. John Russ é um outro cara que é meio que um aluno dele, começa a ler muita coisa sobre ele, e ele dá sequência. Ele dá sequência a tudo que estava acontecendo. E ele também fez parte de um grupo de reformadores. Homens que levantaram com ousadia e conheceram a palavra e foram intrépidos para dizer, olha, ei, aqui é assim, não faça isso. Ei, começaram a pregar, ele começou a pregar. John Russ começou a pregar, e aonde ele pregava, as pessoas conheciam a palavra, e as pessoas começaram a se converter, e ele começou a deixar a igreja louca. E aí ele foi preso, foi julgado, e, aliás, um dos maiores julgamentos da história, se vocês forem ler, cada coisa que aconteceu nesse dia, desse julgamento, porque ele foi um cara muito importante.
Mas eu quero ler uma coisa que aconteceu com esse cara, que eu fiquei muito impactada, que no julgamento, diante das acusações que ele estava sendo recebido, olha, isso que você falou, isso que você está pregando, ele teve a oportunidade de não ser condenado diante de tantas acusações, diante de tantas coisas. E aí, no julgamento, eu vou ler literalmente o que eu consegui encontrar para vocês. Ele fala o seguinte, olha, você tem uma oportunidade de renunciar o seu ensino, aquilo que você está pregando. E aí ele fala o seguinte, não posso. Apelo a Jesus, o único juiz que é poderoso e totalmente justo. E aí eles vestiram ele com uma roupa e fizeram uma coroa de papel, colocaram na cabeça dele. E desenhos de demônios nessa coroa. E por fim eles levaram para um lugar para queimá-lo vivo. E mais uma vez eles, antes de queimá-lo, falaram assim, retrate-se, renuncie seus ensinos, e você sairá daqui caminhando. E aí ele respondeu, de que erros eu me retrataria? Deus sabe que a evidência contra mim é falsa. Eu nunca pensei ou preguei, exceto com a única intenção de, se possível, ganhar os homens dos seus pecados. E aí, uma das autoridades católicas bradou e falou, John Russ, nós agora entregamos a tua alma ao diabo. Mas ele disse, Senhor Jesus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque tu me redimiste. E é interessante porque o nome dele, Russ, quer dizer, na língua dele, ganso. E quando eles acenderam a fogueira e eles colocaram ele para queimar, ele falou o seguinte, hoje vocês estão queimando um ganso, mas Deus levantará um outro daqui a 100 anos. Talvez como um cisne, e vocês não vão queimar. E coincidentemente, depois de 100 anos, quem se levanta? Quem dá o nome à reforma protestante? Martinho Lutero. Aqui é como se a história contasse, retratando como se isso fosse uma profecia. Como se enquanto ele estivesse sendo morto, ele profetizasse que alguém seria levantado e que não seria queimado, e que aquilo que ele pregava, que era a palavra, seria a verdade e ninguém iria apagar. E é interessante porque, enquanto ele estava morrendo, ele cantava uma música. E ele cantava uma música dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu não sei o que você sente. Eu não sei por quanto você negaria Jesus. Eu não sei se diante de problemas você simplesmente vira as costas. Eu não sei se quando você não é atendido, você não crê mais. Eu não sei se por bem menos você cantaria um cântico enquanto você é queimado. Eu não sei o que isso dói no seu coração. Eu não sei o quanto disso influencia aquilo que você crê. Mas a gente vive um momento onde por pouco a gente vira as costas. Por pouco você não abre a boca para falar que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Seu coração não pulsa. Você se esconde. Muitas pessoas foram mortas. Muitas pessoas foram mortas. E a igreja continuou se corrompendo, querido. Até que, no ano de 1517, Martinho Lutero, ele se levanta, estudando. Ele estava estudando direito e ele resolve estudar teologia. E ele começa a ser influenciado. O coração dele começa a ser cheio de um sentimento
de luta por aquilo que Deus era capaz de fazer no mundo e por aquilo que era a grande mensagem de Jesus. E quando, em 31 de outubro de 1517, ele escreve as 95 teses e ele prega no castelo de Wittenberg, que está ali, naquele ano, e ele grita para o mundo externamente aquilo que dentro da igreja estava acontecendo. Naquela época, pregar ideias, ideais, era um hábito, era comum, era o que era normal. Então, quando você estava querendo trazer uma mensagem, você pregava coisas na parede. E esse foi um ato de revolucionar a história, de dizer assim, eu quero concretizar o que tantos outros tentaram. E eu vou continuar tentando, eu vou continuar, porque eu sei a respeito da mensagem do que Jesus fez em mim. E ele foi, e ele pregou. E aí, querido, você sabe na história algumas coisas, o que aconteceu. Isso causou um rebuliço enorme, porque a igreja era essa. A igreja era a senhora do mundo. E quando ele prega, ele é extremamente considerado como herege, ele é julgado. E a história fala que um dia antes dele ser julgado, em um determinado momento, eles dão oportunidade para ele também de voltar atrás, de se redimir, de falar, não é isso. Não é isso eu vou desistir, não vou mais falar o que isso é verdade, não é isso que a história diz. E nesse momento, quando ele tenta ser confrontado, ele não fala a respeito disso e ele simplesmente, ele não se revoga e diz que na noite anterior, quando ele vai ser julgado, ele tem um encontro com o diabo, literalmente. Diz que ele teve uma noite terrível, espiritualmente falando. Porque eles tentaram pressionar, e ele estava sofrendo a respeito daquela pressão espiritual, para que ele revogasse, para que ele não acreditasse mais naquilo. E ele fica perturbado à noite, diz que ele joga o tinteiro dele na parede. E então ele vai para o julgamento, e naquele momento de julgamento, ele é considerado de fato um herege. E a reação da igreja simplesmente não vamos aprovar tudo isso que você está dizendo. Em assembleia ele é contestado, ele é confrontado, mas ele continua com aquilo que ele acreditava. E é por essa intrepidez que hoje eu e você estamos aqui. Porque naquele momento, antes dele ser morto, alguns amigos resgatam ele, prendem ele num castelo mais longe. E ele fica lá por 10 anos. E enquanto ele está preso, por 10 anos ele escreve, ele traduz a Bíblia para o alemão. E é onde aí a mensagem é espalhada pela Europa e o avivamento acontece na Europa. Muitas pessoas conhecem Jesus. Muitos outros pensadores se apropriam daquilo, têm acesso à palavra. E Calvino mesmo é um deles que até envia missionários para o Brasil. Calvino, que veio na sequência, é ele quem manda os missionários para cá, para evangelizar a nossa terra. Porque daí a gente tinha acabado de nascer, né, de ser reconhecido. Porque a gente foi descoberto em 1500. Olha como a gente é atrasado, né? Mas em 1535, um pouco mais, ele envia. E é por isso que hoje eu e você estamos aqui. E a pergunta que eu te faço, querida, eu levanto alguns pontos. Eu quero que você pense. Eu não sei o que fica para você dessa história resumida, de algumas coisas marcantes. Eu não sei, mas é muita luta. É muita morte. É muita coragem. É muito sangue derramado. A gente pega a Bíblia hoje, a gente olha para ela e a gente não sabe. A gente tem acesso.
A gente conhece ela na nossa língua. A gente tem acesso a hora que quiser, a gente se reúne como quiser, a gente canta. A gente vem aqui como igreja, a gente se alegra na presença de Deus, a gente levanta os braços, a gente dança. Mas houve uma história para que isso pudesse acontecer. Eu não sei o que fica para você, mas Deus sempre esteve no controle. Deus continua no controle. E a igreja, ela é indestrutível. Nada pode destruir a igreja. Nem mesmo tudo isso que aconteceu foi capaz de destruir a igreja de Cristo. Nada esmagará a verdade que é Jesus. Nada. Nem o seu pecado, nem o seu desprezo, nem a sua falta de temor. Mas eu não sei você, mas eu quero participar. Eu não sei você, mas eu quero ter esse coração que tem um temor pela palavra, que se coloca debaixo de um reino que opera, continua sendo real, que continua operando, que continua tentando traduzir a mensagem que o homem tentou estragar, que o homem tentou se apegar às regras, que o homem tentou fazer as coisas acontecerem por mérito. Assim como quando a igreja, olha, você precisa pagar indulgência, você tem que confessar primeiro, porque você não pode ter acesso a Deus, porque você tem que pagar pelo perdão dos seus pecados, você tem que pagar para o teu ente querido ir para o céu. O homem, a natureza adâmica não sai dele. Querido, a gente está sempre querendo pegar uma coisa para fazer parte de nós, para que a gente possa intermediar. Você é livre. Você foi alcançado. E naquele momento, o mesmo espírito adâmico, onde ele não quis ser livre, ele se prendeu ali, a igreja se prendeu a regras, se prendeu a coisas, e se deturpou. Eu e você podemos nos deturpar. Eu e você podemos nos perder, porque nós somos imperfeitos. E a natureza parece que de repente a gente está ali. Não, eu preciso primeiro fazer isso para depois ter acesso a Deus. Não! Não é isso, a mensagem não é essa. E eu queria te perguntar uma coisa. O que é reformar para você? O que é reforma? O que seria uma reforma na sua vida? Qual é a reforma que você precisa fazer? Lutero, ele restaurou a igreja no seu original. Ele trouxe a mensagem para o original, mas ele também debateu conceitos e ideias que iam contra aquilo que a palavra falava. Qual seria a reforma de você hoje? Qual seria a reforma da igreja hoje? Qual seria a reforma em mim e em você? Como está o seu coração? Como está a sua mente? Como está a sua fé? Você que tem livre acesso, você pode ler, você pode conhecer, você pode vir à igreja, ninguém te persegue, ninguém te mata se você falar que segue a Cristo. Talvez por isso você nem valorize. Por tamanha liberdade, por tamanho acesso. Talvez para você seja tão banalizado que vir à igreja se tornou um ritual moral para que você tenha consciência limpa amanhã ali fora, quando você pegar o seu carro. Talvez você vir dar o seu dízimo, sua oferta, seja para que você tenha consciência limpa de que você está fazendo alguma coisa. Talvez você está aqui ouvindo hoje, eu não sei nem se você está prestando atenção. Mas eu não sei como está o seu coração. O que eu sei é que a gente precisa trazer um coração avivado, um coração cheio de amor pela palavra, um coração que carrega a verdade, um coração que não se prende à religiosidade, um coração que não está pronto para julgar o outro, mas carrega a mensagem do que Cristo é, sabe e conhece o que a Bíblia fala. A gente está cheio de pessoas que conhecem a palavra aqui e tem o coração frio.
A gente está cheio de igrejas que fazem entretenimento gospel, que é entreter as pessoas. Que evangelho é esse que matou um monte de gente, que matou milhares de pessoas, que carregou uma mensagem difícil para que eu e você pudesse ter acesso a quem Cristo é? Que evangelho é esse que entrete, que engana, que distrai, que deixa você feliz? Isso não é a mensagem de Jesus. É claro que Ele é paz, Ele é alegria, Ele é amor, Ele é a salvação, Ele é o perdão, Ele é a restauração. Mas a mensagem de Cristo não é te distrair, querido. Não é deixar você feliz, alegrinho, com o coraçãozinho batendo. A mensagem de Cristo não é para que a tua vida dê certo. A mensagem de Cristo é paz, é justiça. Que Deus nos ajude a nos arrepender desse lugar onde a gente banalizou, aonde a gente trata Cristo como qualquer coisa, ou como a nossa boca fala de uma coisa que o nosso coração não carrega. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você fizesse uma análise a respeito daquilo que você tem vivido, daquilo que você tem, de como você tem olhado as coisas. Querido, Deus te entregou a liberdade para você viver um relacionamento com Ele. Deus não procura pessoas que fazem isso por obrigação, por medo. Querido, é tempo de você se reconciliar com a verdade, com a palavra. É tempo de você amar a palavra mais do que tudo. É tempo de você deixar Cristo se revelar na sua vida. A Bíblia fala, se você buscar de todo o seu coração, se você realmente desejar, Ele vai se apresentar para você. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que bom que você acompanhou esse culto online junto com a gente. Eu quero te convidar a ir mais profundo, a ir além. Nós queremos estar junto com você em família. Então pegue seu celular, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que vai aparecer na tela. Ali você vai encontrar mais informações sobre as células. Nós queremos nos conectar com você. Que o Senhor te abençoe e tenha uma excelente semana.